Imagine você estar indo trabalhar, voando de avião, caminhando no campo, esquiando nas montanhas, ou mesmo cozinhando num navio, e de repente se ver diante da morte. O mundo como você conhece desaparece num piscar de olhos. O chão some, o ar se torna seu inimigo, a água te engole. O que resta é apenas você e o instinto mais primitivo de todos, a vontade de viver. É nesse território selvagem entre a vida e a morte que o espírito humano é verdadeiramente testado, onde cada segundo é uma batalha e cada respiração, uma vitória. Neste vídeo, você vai conhecer 5 histórias reais, extremamente detalhadas, de sobrevivência extrema. Não são contos de ficção. São relatos de pessoas comuns que foram empurradas para além de todos os limites imagináveis e, contra todas as probabilidades, voltaram para contar a história. Vamos mergulhar fundo nos momentos que definiram seus destinos, entender as decisões que tomaram e as forças inexplicáveis que os mantiveram vivos. Prepare-se, porque estas jornadas vão desafiar tudo o que você pensa que sabe sobre a resistência humana. Vamos analisar o que é preciso não apenas para enfrentar o desastre, mas para olhar a morte nos olhos e dizer: hoje não. Cada história é uma lição poderosa. Desde a escuridão gelada do fundo do oceano até a queda livre e aterrorizante de 10.000 metros de altura, estas são as crônicas dos maiores sobreviventes do nosso tempo. São provas de que, mesmo quando tudo parece perdido, a esperança, a coragem e, por vezes, um milagre inexplicável podem traçar um caminho de volta para a vida. Em 26 de janeiro de 1972, Vesna Vulović, uma comissária de bordo de 22 anos, estava a bordo do voo 367 da JAT Yugoslav Airlines. Era para ser mais um dia de trabalho, voando sobre as montanhas da Tchecoslováquia. Mas a 10.160 metros de altitude, o impensável aconteceu. Uma explosão, supostamente de uma bomba, rasgou a fuselagem do avião em pedaços. O caos foi absoluto. O som ensurdecedor, o vento violento, a descompressão explosiva que suga tudo para o vazio gelado. Vesna foi arremessada para a escuridão do céu. Imagine a sensação. Não há chão, não há referência. Apenas uma queda vertiginosa em direção à terra, a uma velocidade terminal. O ar é rarefeito, a temperatura congela seus pulmões. Para qualquer ser humano, seria uma sentença de morte instantânea. Ela estava presa na seção da cauda do avião, que se separou do resto da aeronave e começou a despencar como uma pedra. A maioria das pessoas a bordo foi sugada para o esquecimento, mas o destino de Vesna estava selado de outra forma. A seção da cauda, com Vesna presa lá dentro por um carrinho de comida, girava descontroladamente, caindo por mais de 3 minutos. Uma eternidade de terror. A queda livre daquela altitude normalmente não é algo que se possa sobreviver. O corpo humano simplesmente não foi feito para suportar tal impacto. Mas uma série de fatores improváveis começou a se alinhar. A seção da cauda em que ela estava caiu em uma encosta de montanha, densamente coberta de neve e árvores. A neve profunda agiu como um amortecedor gigante, absorvendo uma quantidade colossal da energia do impacto. Os galhos das árvores ajudaram a desacelerar a queda nos momentos finais. Foi uma chance em 1 bilhão. Um aldeão local, Bruno Ronke, que havia sido médico durante a Segunda Guerra Mundial, ouviu os gritos de Vesna em meio aos destroços. Ele a encontrou, com as pernas quebradas e uma fratura no crânio, mas milagrosamente viva. Sua experiência médica foi crucial para mantê-la estável até a chegada do resgate. Vesna passou por um coma de 27 dias. Ela teve o crânio fraturado, 3 vértebras esmagadas, as 2 pernas quebradas e uma pelvis fraturada. Os médicos duvidavam que ela voltaria a andar. Mas o mesmo espírito que a manteve viva naquela queda infernal
a impulsionou na recuperação. Ela não apenas sobreviveu, mas reaprendeu a andar e, incrivelmente, não tinha medo de voar. Ela entrou para o Guinness World Records pela maior queda livre sobrevivida sem paraquedas. A história de Vesna não é apenas sobre sorte. É sobre a incrível resiliência do corpo humano e a cadeia de eventos que precisam acontecer para que um milagre se manifeste. Uma explosão, uma queda de 10 quilômetros, uma montanha coberta de neve e um socorrista treinado no lugar certo, na hora certa. É um testemunho brutal e inspirador de que, às vezes, o universo conspira não para destruir, mas para salvar, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis que se possa imaginar. Para Harrison Okene, um cozinheiro de navio nigeriano, 26 de maio de 2013 era um dia como qualquer outro. Ele estava no rebocador Jascon 4, que auxiliava um petroleiro na costa da Nigéria. De repente, uma onda gigantesca atingiu o rebocador, virando-o e afundando-o rapidamente a 30 metros de profundidade no Oceano Atlântico. A água gelada invadiu tudo. O caos, a escuridão e os gritos de seus colegas de tripulação foram engolidos pelo mar em segundos. Harrison foi jogado de um lado para o outro. Em total escuridão, lutando contra a correnteza que o puxava, ele foi guiado pelo instinto. Encontrou um pequeno bolsão de ar no banheiro da cabine de um oficial. Enquanto o navio assentava no leito do oceano, a pressão da água criou uma bolha de ar de pouco mais de 1 metro de altura naquele compartimento. Ali, na escuridão total e gelada, vestindo apenas uma cueca, Harrison Okene estava vivo, mas preso em um caixão de aço no fundo do mar. As primeiras horas foram as mais aterrorizantes. Ele podia ouvir os sons do mar, e pior, os sons de criaturas marinhas se alimentando dos corpos de seus amigos do lado de fora. O medo era paralisante. O ar que ele respirava era limitado, e a cada inspiração, o nível de dióxido de carbono aumentava, tornando o ambiente tóxico. A água gelada subia lentamente, roubando o calor de seu corpo e ameaçando engolir seu pequeno santuário de ar. Ele estava completamente sozinho. Passaram-se horas, que se transformaram em um dia, e depois em 2. A sede era torturante. O frio era implacável. Ele começou a ter alucinações, a perder a noção do tempo. Em sua mente, ele alternava entre orações desesperadas e a aceitação sombria de seu destino. Ele estava morrendo lentamente, em uma tumba escura e solitária. A esperança é uma chama difícil de manter acesa quando tudo ao seu redor é escuridão e desespero. Ele estava pronto para desistir. No terceiro dia, 60 horas após o naufrágio, ele ouviu um som, um barulho metálico. No início, pensou que fosse mais uma alucinação, mas o som ficou mais forte. Era uma equipe de mergulhadores de resgate, enviados para recuperar os corpos da tripulação. Eles não esperavam encontrar ninguém vivo. Um dos mergulhadores, Nico Van Heerden, estava nadando pelos corredores escuros do navio quando viu uma mão emergir da água e tocar a sua. O susto foi imenso para ambos. O resgate foi extremamente delicado. Tirar Harrison daquela profundidade rapidamente o mataria devido à doença da descompressão. Ele teve que ser equipado com um capacete de mergulho e levado lentamente para uma câmara de descompressão na superfície, onde passou mais 2 dias se aclimatando à pressão normal. Ele foi o único sobrevivente dos 12 tripulantes. Harrison Okene sobreviveu por quase 3 dias em uma bolha de ar no fundo do oceano, um feito que desafia a lógica e a ciência. Em 24 de dezembro de 1971, véspera de Natal, a adolescente de 17 anos, Juliane Köpke, e sua mãe embarcaram no voo 508 da Lança. Elas voavam sobre a vasta e impenetrável floresta amazônica peruana. No meio do voo, a aeronave entrou em uma tempestade violenta. Relâmpagos e turbulência sacudiam o avião,
até que um raio atingiu a asa direita. O avião começou a se desintegrar no ar. Juliane, ainda presa ao seu assento, foi sugada para fora. Sua última lembrança foi a da mãe dizendo calmamente: "Agora está tudo acabado." Então, ela estava caindo. Uma queda de 3.000 metros, girando no ar, com a fileira de assentos atuando como uma espécie de hélice rudimentar, o que provavelmente diminuiu a velocidade de sua descida. A densa copa das árvores da floresta agiu como uma rede de segurança, amortecendo o impacto final. Ela acordou no dia seguinte, sozinha no chão da selva, com uma clavícula quebrada, um corte profundo no braço e um olho inchado. Ela estava viva, mas sua provação mal havia começado. A Amazônia é um dos ambientes mais hostis do planeta. Insetos venenosos, predadores, falta de comida e água potável. Para uma adolescente ferida e em choque, as chances de sobrevivência eram praticamente nulas. Mas Juliane tinha uma vantagem que poucos teriam. Seus pais eram zoólogos famosos que viviam e trabalhavam na Amazônia. Desde criança, ela havia aprendido lições cruciais sobre a selva. Ela lembrou de um conselho vital de seu pai: "Se você estiver perdido na selva, encontre um riacho e siga-o." Riachos sempre levam a rios maiores, e rios maiores levam à civilização. E foi exatamente o que ela fez. Com os ferimentos doendo e usando apenas um sapato, ela começou a caminhar. Ela encontrou um pequeno riacho e começou sua jornada, vadeando pela água para evitar cobras e outros perigos terrestres, sempre atenta a qualquer sinal de ajuda. Os dias se transformaram em uma rotina de sobrevivência brutal. O sol mal penetrava na densa folhagem. Os mosquitos a atormentavam implacavelmente, e dezenas de larvas de mosca varejeira infestaram a ferida aberta em seu braço. A fome era constante. Ela não conseguia encontrar comida segura, mas a água do riacho a mantinha hidratada. A dor física era imensa, mas a dor mental de estar sozinha, sem saber o destino de sua mãe, era ainda pior. Após 10 dias de caminhada, exausta e à beira do colapso, ela avistou uma pequena canoa e uma cabana rústica. Estava vazia, mas era um sinal de vida humana. Ela encontrou um motor de barco e um pouco de gasolina. Lembrando-se novamente dos ensinamentos de seu pai, ela usou a gasolina para desinfetar a ferida em seu braço, extraindo dolorosamente mais de 30 larvas. No dia seguinte, os madeireiros donos da cabana a encontraram. 11 dias depois de cair do céu, Juliane Koepke foi resgatada, a única sobrevivente do voo 508. A vida da médica sueca Anna Bogenholm mudou para sempre em maio de 1999. Ela e 2 amigos estavam esquiando nas montanhas perto de Narvik, na Noruega. Durante uma descida, ela perdeu o controle e caiu de cabeça em um riacho congelado. Seus amigos tentaram desesperadamente puxá-la para fora, mas ela estava presa sob uma camada de gelo de 20 centímetros. Apenas seus pés e esquis estavam visíveis acima da superfície. A água gelada a envolveu completamente. Por 40 minutos, seus amigos lutaram para libertá-la, sem sucesso. Debaixo d'água, Anna encontrou uma pequena bolsa de ar, o que lhe permitiu respirar por um tempo, mas o frio extremo começou a tomar conta de seu corpo. A hipotermia se instalou rapidamente. Seu corpo começou a desligar. Após 40 minutos submersa na água, a quase 0 graus Celsius, ela sofreu uma parada cardíaca. Seu coração parou de bater. Para todos os efeitos, ela estava clinicamente morta. Quando a equipe de resgate finalmente chegou e conseguiu retirá-la do gelo, ela estava submersa há 80 minutos. Seu corpo estava inerte, suas pupilas dilatadas, e ela não respirava. Sua temperatura corporal central havia despencado para 13,7 graus Celsius, a temperatura mais baixa já registrada em um sobrevivente de hipotermia acidental. Qualquer médico diria que não havia esperança.
Normalmente, o cérebro sofre danos irreparáveis após apenas alguns minutos sem oxigênio. Mas o médico-chefe da equipe de emergência, Dr. Mads Gilbert, tomou uma decisão ousada e que mudaria a história da medicina. Ele se recusou a declará-la morta. Ele operou sob o princípio de que ninguém está morto até que esteja quente e morto. Ele acreditava que o mesmo frio extremo que parou seu coração também havia protegido seu cérebro, diminuindo drasticamente seu metabolismo e a necessidade de oxigênio. Era uma teoria radical, uma aposta de vida ou morte. Anna foi transportada de helicóptero para o Hospital Universitário de North Norway. Lá, uma equipe de mais de 100 médicos e enfermeiros trabalhou incansavelmente por mais de 9 horas para salvá-la. Eles a conectaram a uma máquina de bypass cardiopulmonar, bombeando lentamente seu sangue para fora do corpo, aquecendo-o e oxigenando-o antes de devolvê-lo. Gradualmente, milagrosamente, sua temperatura corporal começou a subir. E então, seu coração voltou a bater. A batalha não havia acabado. Ela acordou do coma 10 dias depois, paralisada do pescoço para baixo. Os danos nos nervos eram extensos. Mas, assim como seu corpo desafiou a morte, seu espírito desafiou a paralisia. Após anos de reabilitação intensiva, Anna Bogenholm recuperou quase todos os seus movimentos. Hoje, ela trabalha como radiologista no mesmo hospital que salvou sua vida. Sua história reescreveu os manuais médicos sobre hipotermia e resgate em ambientes frios, provando que o corpo humano, sob as condições certas, pode entrar em um estado de animação suspensa. 11 de setembro de 2001. Pasquale Buzelli, um engenheiro estrutural, estava em seu escritório no 64º andar da torre norte do World Trade Center. Quando o primeiro avião atingiu a torre, o prédio tremeu violentamente. Ele e seus colegas iniciaram a descida pelas escadas de emergência. Era uma evacuação lenta e ordenada, mas a tensão era palpável. Eles não sabiam a extensão total do dano, apenas que precisavam sair. Quando chegaram ao 22º andar, o prédio começou a tremer de uma forma que ele nunca sentira antes. Não era um tremor, era uma convulsão violenta. O som era ensurdecedor, uma mistura de metal se contorcendo, concreto se partindo e um rugido monstruoso. A Torre Sul já havia caído, e agora, a Torre Norte estava entrando em colapso sobre si mesma. As paredes ao redor de Pasquale começaram a se desintegrar. O chão sob seus pés simplesmente desapareceu. Em um instante, ele estava caindo no vazio, dentro de uma cascata de aço, concreto e destroços. Ele fechou os olhos, rezou e se preparou para o fim. Ele estava caindo de uma altura de 22 andares, mais de 60 metros, em meio ao colapso de um dos maiores edifícios do mundo. A sobrevivência não era uma opção, era uma impossibilidade física. Ele sentiu o vento uivando ao seu redor, o caos absoluto de um mundo desmoronando. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Em vez de um impacto final e esmagador, ele sentiu que havia pousado em algo. Ele abriu os olhos e se viu deitado de costas sobre uma laje de concreto que estava deslizando para baixo em um ângulo, como uma prancha de surf em uma onda de destroços. Ele estava surfando sobre os escombros da torre em colapso. O ar estava denso com poeira e fumaça, tornando quase impossível respirar. A queda durou segundos que pareceram uma vida inteira. Ele foi jogado violentamente, seu corpo atingido por detritos, mas a laje de concreto em que estava o protegeu do pior. Quando o movimento finalmente parou, ele estava no topo de uma pilha de escombros de vários andares de altura, perto do que restava da estrutura do prédio. Ele estava ferido, com uma perna quebrada e queimaduras, mas estava vivo. Ele havia caído 22 andares e sobrevivido. Ele gritou por socorro, sua voz abafada pela poeira. Após cerca de 3 horas, um bombeiro, o tenente David Lin, ouviu seus gritos. O resgate foi perigoso, navegando pela montanha instável de destroços.
Pasquale foi um dos últimos sobreviventes a serem retirados com vida dos escombros da Torre Norte. Sua história é um dos milagres mais inacreditáveis daquele dia trágico, um exemplo de como, mesmo no meio da destruição total, a física e o destino podem se alinhar de maneiras bizarras e inexplicáveis para preservar uma vida. Vesna, Harrison, Juliane, Ana e Pasquale. Seus nomes ecoam como um lembrete poderoso da nossa própria fragilidade, mas também da nossa força insondável. Essas histórias são mais do que exemplos de sorte ou coincidência. Elas são testemunhos vivos do que acontece quando corpo, mente e destino se alinham para desafiar o impossível. Cada um deles enfrentou o abismo e, de alguma forma, encontrou um caminho de volta. Eles nos mostram que o instinto de sobrevivência é a força mais poderosa da natureza. A vontade de ver o próximo nascer do sol, de abraçar um ente querido mais uma vez, de simplesmente respirar, pode nos levar a feitos que desafiam a explicação. Essas pessoas não são super-heróis. São seres humanos comuns que se tornaram extraordinários através de suas provações. Suas histórias nos inspiram e nos lembram de valorizar cada momento. Se você ficou impactado com essas histórias, comenta, a vida sempre encontra um caminho aqui embaixo. Queremos saber qual delas mais te impressionou. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. A resiliência humana é um território vasto e fascinante, e mal arranhamos a superfície. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque no próximo vídeo você vai conhecer pessoas que foram dadas como mortas e apareceram vivas anos depois. Você não vai querer perder. Até lá, mantenha-se forte e nunca subestime o poder do espírito humano.